Agora ouvir as palavras da Dona Rose. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos mais uma vez gravar nos nossos corações a mensagem do Evangelho. Tão importante para as nossas vidas, tão necessária para esses dias turbulentos. Enfim, a consciência está começando a acontecer. Já percebemos tantos grupos trabalhando em favor dos irmãos menos favorecidos. Obrigada a esta casa. A gente ouve sempre a história da sopa e quase se acostuma. Mas eu ouvi esta semana, no início da semana, uma pessoa dizer que graças a esta casa os filhos têm um alimento saudável no sábado. Então isso é algo extraordinário. Enfim, nós hoje vamos falar de um tema que nos belisca muito, machuca ressentimento. Tão difícil, né? Então nós encontramos uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, feita em janeiro deste ano, está na revista Reformador de julho. Muito interessante, quando ele fala da existência na Palestina de dois montes. O primeiro monte fica ao sul da Palestina, na Cordilheira da Judéia, é um imenso planalto, um monte muito grande, um imenso planalto, onde foi edificado por volta de 100 anos antes de Cristo, por Alexandre Janes. Ele edificou ali uma fortaleza, porque tinha as profundezas em volta do monte, né? Então, no alto do monte, ele edificou então a fortaleza ao redor deste grande planalto, para a necessidade de se abrigarem caso houvesse uma invasão, né, das forças, né, contrárias. E aí depois, passados 30 anos, quando Roma invade Jerusalém, muitos fugiram para este planalto. Essa fortaleza, esse planalto, passou a ser chamado de Massada, que naquela ocasião, Massada quer dizer lugar de refúgio. Então, eles foram para este lugar. Só que, desde que ela foi fundada, até a época em que o pessoal de Jerusalém fugiu para lá, né, para se refugiar, abrigaram-se em Massada homens violentos que costumavam usar aqueles punhais curvados para cortar o pescoço de quem eles atacavam. Então, quando eles perceberam aquele povo vindo de Jerusalém, fugido dos romanos, perceberam que aquele pessoal queriam líderes, né? E então eles praticamente escravizaram aquelas pessoas para trabalhar, plantar, colher para eles alimentação e tal, e eles ficavam liderando este povo pela força e pela violência, né? Então, eles tinham o costume de manter as rédeas curtas, mas o povo não queria viver sob o jugo romano. Essas pessoas que vieram, que eram um número de 960, entre homens, mulheres e crianças, né? Velhos, 960 pessoas. Enfim, este lugar era terrível, porque ele era um deserto árido, né? Foi lá nesse lugar que João Batista viveu a maior parte da sua vida. Porque João Batista, pela importância da sua tarefa, ele era um precursor do Mestre Jesus, do Cristo que seria enviado por Deus. Então ele tomou o cuidado de não se apegar a nada do mundo, e macerava muito o seu corpo para que ele não desejasse absolutamente nada das benesses que o mundo poderia oferecer. Por isso ele foi para lá e viveu a maior parte desse deserto árido, comendo gafanhotos, se alimentando de coisas assim estranhas, mas e ainda se cobrindo com pele de camelo, né? Até começar a jornada dele, o messianato dele, que era pregar as verdades de Deus. Enfim, Jesus também esteve lá. Lembram dos 40 dias que Jesus se retira para o deserto? Então foi lá, na Cordilheira da Judéia,
né, em Massada, precisamente, próximos a Massada, que Jesus viveu lá também esses 40 dias de meditação, de reflexão. E o autor, que não tem o autor dessa psicografia, ele diz que na solidão do deserto são inevitáveis morte ou comunhão com a divindade. Então, aqueles que entravam em comunhão com a divindade, como Jesus, João Batista, conseguiam sobreviver, porque só por Deus para suportar a aridez do lugar. Enfim, após Roma tomar conta de Jerusalém, foram essas pessoas para lá e viveram então essa comunidade bastante fechada, bastante individual, né? Não se misturavam com ninguém do resto da Palestina. Enfim, por volta mais ou menos de 50, 60 antes de Cristo, esse grupo foi cobiçado por um soldado, um general chamado Flávio. Ele ficou sabendo, romano, que lá naquele lugar estavam os fugitivos. Aí ele toma dos seus soldados, que são 8.000 soldados, e sitia Massada, né? Fica em volta de Massada e faz acampamento ali, esperando que, por fome e por sede, eles se rendessem. Mas acontece que o chefe, né, é chamado Eleazar Ben Yair, chefe desse grupo de 960 pessoas, era um homem muito duro, né? E eles tinham lá, eles eram judeus, eles acreditavam no Deus único, no Torá, então eles tinham aquela rigidez da lei, né, do Torá. Aí então ele reúne todo o povo para avisar que estavam sitiados pelos soldados de Roma. Ele reúne mulheres, crianças e ele profere caloroso discurso. Claro, deveria ser um homem, né, que sabia falar. E aí então, ele nesse discurso, ele convida as pessoas que se matem umas às outras. E o último se suicide, para não se entregarem aos romanos. E que deveriam fazer isso imediatamente, porque os celeiros estavam cheios e os depósitos de água também. Porque ele queria que os romanos percebessem que eles não fizeram isso por fome ou por sede. Fizeram mesmo porque não iam se entregar. E ele encerra esse discurso eloquente dizendo: somente a Deus nos rendemos, só a Ele que governa os homens com justiça e verdade. E o povo, encantado com aquilo, aplaude e já começa a matança ali mesmo. Né? Se matam. Só sobraram 5 pessoas. 2 mulheres e 7 pessoas, 2 mulheres e 5 crianças. Só. Eles se esconderam numa fenda quando perceberam que as coisas estavam acontecendo mesmo, que todos iam se matar e morrer. Os soldados logo receberam a notícia, né, que não havia mais ninguém. Entraram lá os celeiros cheios, a água, e aquele pavoroso acontecimento foi relatado então por essas 7 pessoas, pelas crianças e pelas 2 mulheres. Exatamente como aconteceu o discurso do chefe e o desvairamento das criaturas, cumprindo por orgulho, para não se entregarem, né, esta coisa maravilhosa. Mas existe um outro monte, diz o Espírito, que passou a ideia para o Senhor Divaldo. Na fértil e verde Galiléia, ele disse, existe um monte com menos altura que o de Massada, fica em frente ao lago Genezaré. E aí começa a falar, feito de homens simples, de pescadores, de colonos que plantavam uva, figos. A natureza era esfuziante, né? Os pássaros cantavam, as flores se desabrochavam, o povo era pacífico, né? Tudo falava de uma vida social pacífica, de lutas e esforços para a sobrevivência. Respeitavam-se e amavam-se uns aos outros. Na Galiléia, exatamente naquele lugar onde Jesus nasceu, não havia violência. Prestem atenção como foi uma região que recebeu já desde antes de Jesus nascer a preparação das vibrações, né? Ali com certeza reencarnaram muitos espíritos de escola para preparar o ambiente para a chegada de Jesus. Era lá
em Cafarnaum, em frente ao lago de Genezaré, que tinha esse belíssimo monte, né? Nesse local, Jesus ensinou as mais valiosas lições da sua doutrina, lá neste monte. Então, o texto diz o seguinte: 2 montes, 2 destinos. Porque nós podemos escolher. Nós podemos subir para a Masada ou simplesmente viver em frente ao lago de Genezaré, na condição espiritual. Fugir para a Masada é fugir do jugo, é fugir da escravidão de Roma. Mas pensem bem, escravidão externa e não interna. Então a criatura acaba vivendo uma situação equivocada, deixando que o orgulho fale mais alto, fugindo das coisas que podem prendê-las, né? Porque os romanos iam mudar a política, a maneira de viver, e não queriam servir aos romanos por orgulho, né? Já em Masada, continuaram numa escravidão, porque tinham usos e costumes que eram extremamente rigorosos, mas eram judeus. Então veja, o orgulho de caça, de religião, orgulho de nação, né, que tomava conta dos corações daquelas criaturas. Enfim, já lá, esses eram as pessoas de Masada, né? Já os do lago Genezaré, nesse monte, diz esse espírito de venturas excelsas, né? Havia generosidade ímpar, havia renúncia, havia abnegação, sacrifício muitas vezes da própria vida em favor da vida do outro. Então, eram realmente situações antagônicas que nos servem de exemplo. Na verdade, nós encontramos este tema quando ouvimos uma frase assim, ó, é de Marco Túlio, filósofo também do tempo de Jesus. Ele diz o seguinte, muito interessante: quem retira a amizade da vida, da sua vida, elimina o sol do mundo. Ou quem retira a amizade das suas relações, retira o sol da sua vida. E aí a gente acha muito profundo isso, né? Porque tem sentido. O relacionamento entre as pessoas, através da amizade, é de grande significado emocional e promove felicidade para as pessoas. Não importa se é amizade entre casais, se é entre pai e filho, se é entre irmãos, se é entre vizinhos, colegas de trabalho. A amizade é a representação, a amizade verdadeira, do amor mais puro vivenciado na Terra. Porque a amizade, ela é desinteressada, ela acontece simplesmente. As pessoas se atraem por algum motivo, às vezes porque pensam igual, outras vezes porque existe uma simpatia, e nós sabemos que trazemos isso de outras existências. Então, criam-se laços instantâneos e dali por diante um se preocupa com o outro e acontece então uma unificação de pensamentos, né? É como o sol que aquece, que vitaliza a existência, e a criatura a partir dali passa a ter mais segurança no que faz, no que fala, porque tem alguém em quem ela pode confiar e que pode ampará-la. Essa é a amizade. A amizade sincera é como um elixir terapêutico. Esse texto é da Joana de Ângeles. É como um elixir terapêutico de excelentes resultados. Quer dizer, revitaliza, faz a criatura sentir vontade de viver, né? E a amizade, isso é uma coisa minha, a amizade ela é tão valiosa que quando a gente ouve a voz do amigo, não dá uma alegria imensa na gente? Às vezes está longe, se afastou por algum motivo, quando retorna, é uma alegria tão grande. O casal, o parceiro, o companheiro que sai, ou a companheira, quando retorna, se ouve a voz, dá uma satisfação tão grande de ouvir aquela voz. Parece que o mundo fica colorido, parece que muitas coisas boas acontecem, e a lembrança de um ato propiciado por um amigo que fez alguma coisa, às vezes tu está numa tristeza, lembra, puxa, mas naquele dia eu recebi uma rosa, será que o perfume daquela rosa ainda não permanece dentro de mim? Será que vale a pena entristecer? A gente lembra daquele ato, daquele amigo ou daquela amiga, e tudo muda na nossa vida. Até a tristeza parece que vai embora. Enfim, é tanta coisa agradável que a amizade proporciona. Tem uma
que eu lembro do Saint-Exupéry, que todos conhecem com certeza. Se ela vier às 4, às 3 eu começaria a ser feliz. Quem é que não esquece essa frase? Ninguém esquece. É uma coisa que faz um bem tão grande. Se a pessoa está prestes a encontrar um ser que ama, com esse amor puro que nós falamos, fica tão feliz de saber que vem e já começa a festejar muito antes do acontecimento. Não é fácil ser feliz? Como é fácil ser feliz? Como é fácil viver em harmonia, se nós nos preocupássemos com esse sentimento de amizade. Mas não é assim. Nós sabemos que não é assim. Os nossos relacionamentos sofrem processos agressivos extremamente graves. Contradizem os sentimentos de evolução a que nós nos propomos, né? De fraternidade, de harmonia. A gente faz tantos planos, a gente combina tanto de fazer isso e aquilo no início do ano, e quando transcorre o ano, parece que esquecemos completamente os propósitos. De um momento para o outro, aquilo que parecia puro amor é gerador de violência, levando consigo conduta violenta também. Aquilo começa no pensamento e dali por diante só piora. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Ele era um homem bastante pessimista e também vivia com depressão, mas ele diz uma frase bem realmente interessante. Ele diz que é a amizade que sustenta o casamento. E é a amizade que sustenta o casamento. Depois que passa os arroubos da paixão, né? Qualquer parceria, depois que passa os arroubos da paixão, fica a amizade. E a amizade dá sustentação, sim, para o resto da vida. Mas por que tantos desajustes? Esse é o que nós perguntamos. Por que nós, sabendo de tudo isso, nos perdemos tanto, nos angustiamos, esse ressentimento que se instala dentro de nós de forma sutil e agiganta-se, sem que a gente perceba, né? É como se nós, de forma inesperada, é como se nós fôssemos dando força, né, para esta coisa, por algo que nós trazemos dentro de nós. Esse algo é exatamente o que tinha o povo de Massada. Nós, sem nos darmos por conta, vamos nos destruindo por dentro. Vamos nos suicidando e suicidando aqueles que estão por perto de nós. Infelizmente é isso que acontece. Por conta do orgulho, pura e simplesmente. Nos sentimos ressentidos, nos sentimos magoados. A inquietação, a desconfiança e os sofrimentos de toda ordem desnecessários vão se instalando. A gente, quando percebe, está chorando, está com pressão alta, os nervos estão à flor da pele, explode por qualquer coisa. Expressões que antes denotavam o mais puro afeto do outro, de repente começa a passar para o ressentido um significado perturbador. Né? Uma frase que o outro dia eu disse assim, mas que fingido. Olha só o que está me dizendo. Quer dizer, até então aquela frase era agradável. Era uma demonstração de afeto e agora de fingimento. Enfim, sorrisos, né, que expressavam amizade antigamente, júbilo, agora do ponto de vista do ressentido, é ironia, crítica mordaz. Às vezes o causador nem sabe. Simplesmente o amigo começou agora a ficar com uma expressão estranha, não se aproxima mais, não se encanta com as suas brincadeiras, com as suas piadas, e nem sabe por quê. Mas o ressentido sabe, este sabe, e sem se dar por conta, vai criando estratégias de revanche. Ah, vai. Isso entre os casais. Eu sou casada há 41 anos, conheço bem essa história. E quando menos se espera, a situação explode. As confusões vêm, né? Então, no estado de ressentido, diz a Joana, nós costumamos ver os acontecimentos com lentes completamente equivocadas. A gente começa a ver com lentes orgulhosas. Nós nos colocamos num patamar, né? E quanto mais se argumenta, né, para a criatura, menos ela escuta.
ela escuta. O ressentido simplesmente fecha os ouvidos. Não quer saber, não quer ser coagido, ele diz. Não quer ser enganado, está cansado de ser palhaço. E aí vai aquela série de coisas, exatamente como aquele ardiloso chefe dos 960. Não vamos nos entregar, só a Deus nos entregaremos, né? Como se Deus desejasse a morte dos seus filhos. Ele desejava a morte, sim, mas do orgulho. Porque se aquele povo estava sendo submetido a Roma, justamente era por conta do exagero, do orgulho que trazia no coração. Mesmo assim, eles não entenderam o que aconteceu isso. E isso acontece conosco. Se nós vivemos um relacionamento de muitos ressentimentos, se os amigos acabam sempre puxando o nosso tapete, cuidado. Quem sabe numa daquelas gavetinhas lá dentro, no nosso inconsciente, lá profundo, existam poços de orgulho que nós ainda não descobrimos, e este é o caminho que Deus faz para que a gente aprenda e descubra. A cegueira emocional domina a vítima. Todo mundo enxerga menos ela, que ela está errada. Quantos casos nós vemos assim? Quantas vezes nós agimos com essa cegueira? Enfim, que mal assustador que é o ressentimento. Tem o poder de apagar o sol das nossas vidas. Só que a gente não se dá por conta. É muito fácil ser feliz, é muito fácil viver em harmonia se a gente conseguisse captar essa ideia e vivê-la com verdade. Não, eu não tenho motivo para me ressentir. A gente, quando está ressentido, a gente não permite um gesto de identidade fraterna com o outro. A gente não quer pensar como aquele, eu não sou desse jeito. É pior, não sabe, é pior. Né? Enfim, o ressentimento é filho bastardo do orgulho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se nós estamos ressentidos, é hora de repensar a nossa situação. Cada pessoa nesse estado, ela espera sempre que outros compreendam a situação de vítima que ela vive. Então ela conta o caso para muitos, conta para eles, e vai buscando as certas, vamos dizer, companheiros, né, que vão lutar com ela, para reforçar a ideia de que ela foi magoada profundamente, que não merecia isso. Então ela usa isso com ela, para se defender. Mas ela não é capaz de compreender o outro, que talvez seja muito necessitado, e que tenha vivido esta situação por algum motivo, por estar doente, por estar com um problema grave, por estar vivendo uma situação difícil naquele momento. Existem muitas situações, muitas, que deveriam ser repensadas, ser analisadas para ver se realmente vale a pena. Mas a criatura ressentida, ela não aplica a mesma conduta que ela dá a ela, que ela quer que os outros tenham com ela, compreensão, entendimento, ela não age assim com aquele que a magoou. Então, nos relacionamentos humanos, surgem momentos de dificuldade. Nós temos que entender que duas pessoas que vivem juntas, pode ser laços de amizade simplesmente, pode ser na família ou vizinhança, sim. Existem situações que dá conflito. Sabem por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos muito diferentes. E é as diferenças que somam. É importante criaturas diferentes se unirem, ouvirem-se, perdoarem-se, compreenderem-se. Até tinha um videozinho na internet que minha filha me mostrou, depois que ela deu uma lida no texto, sobre um casamento, onde o rapaz disse, é mais ou menos assim que eu não lembro agora. Ela mostrou agora, quando nós viemos vindo, que o rapaz diz que ele buscou uma mulher que trouxesse paz, que pensasse como ele, e que não permitisse que ele extrapolasse na vida. Né? E aí ele olha para ela, tudo o que você não é, ele diz. Porque ela não trouxe paz, ela trouxe conflitos para que ele se encontrasse. Né? E diz que ela não pensava como ele, para ensiná-lo a ter novas ideias. E assim ele foi fazendo aquele relato dele muito bonito, né? E diz que por isso ele não queria que ela fosse sempre aquela mulher com quem ele estava se casando naquela hora. Ele queria que ela também evoluísse, para que ele junto a acompanhasse, né, a evolução. Então é uma colocação muito bonita.
Então, nós devemos realmente prestar atenção nas nossas ações. Se o outro está pensando diferente, e se nos disse umas verdades na cara, quem sabe se não é aquele amigo verdadeiro, que teve a coragem de tirar a nossa máscara. É isso que tem que ser pensado. Enfim, muitas vezes a criatura está dizendo algo e acontece naquele momento falência vocabular. Acontece muito comigo isso. Falência vocabular é a frase da Joana de Ângeles. E a pessoa procura uma palavra para dizer e não diz. E diz uma palavra de sentido duplo. O outro ouviu, pronto, ser ressentido. E já ficou chateado, e daí vem aquela cegueira emocional e já diz uma coisa que agride, e o outro agride, e aquele agride, e vocês já viram como é que fica. E tem os impedimentos emocionais também, extremamente sérios. Quando a criatura tem os ciúmes, né, tem a inveja, são sentimentos portadores de orgulho que acompanham a criatura. Por que comigo? Né? Quem pensa que eu sou? Isso tudo é orgulho, gente. Quando tu disser essa frase, com quem você pensa que está falando? Procurem do Mário Sérgio, não me lembro sobre o sobrenome dele, essa frase na internet, assim, só coloca lá na internet e já aparece lá no grupo. Com quem você pensa que está falando? São 10 minutos que nos colocam no nosso lugar. É muito pouco. Então, esse ressentido que permite que o orgulho lhe tire a paz, lhe tire a felicidade, lhe tire a harmonia, merece o que está passando. Nós temos que entender que não existe vítima aí. Se ele não é capaz de viver em harmonia como o pessoal do monte em frente ao lago de Genezaré, que aproveita os minutos do seu dia para produzir e para ser feliz, prefere viver sob o jugo de orgulho, tirar até a própria saúde, tirando a própria vida, com os desesperos, as lágrimas, os choros, enfim. Essa questão de se tornar um mártir é muito grave. Diz aqui o mesmo Nietzsche que o ressentimento tem sido responsável por sofrimentos vários e separações. Que, olhe só a estatística, 78% dos matrimônios acabam por ressentimentos vulgares, ele diz. Quer dizer, coisinha de nada, coisa comum. 78% dos relacionamentos. Agora, e as negociações, comércio, amizade mesmo social, quantas que acabam por falta de confiança, ou porque alguém disse alguma coisa equivocada, enfim. Quer ser amigo? É a pergunta da Joana. Você quer ser amigo de alguém? Então pense em primeiro lugar, tolerância. Em segundo lugar, fraternidade. São dois termos extremamente necessários, básicos para este relacionamento social, para que este sentimento puro tome conta do teu coração. Né? Tolerância em primeiro lugar. Tolerar vai te dar tempo de pensar. Nunca responda uma agressão na hora, porque nós somos humanos. Então é necessário que a gente pense, dê um passo para trás. Nós estamos vivendo uma situação de desenvolvimento ético-moral. Isso é normal, nós seres humanos, nós estamos na Terra para isso, para acontecer a nossa evolução moral. E para que aconteça essa evolução, nós temos que errar, porque se nós não errarmos, nós não vamos encontrar o acerto. Não é assim quando a gente estuda matemática nas primeiras continhas, nós não erramos até não poder mais, aí lá pela terceira, quarta série começa a vir uma luz, e a gente já sabe que 4 mais 4 é 8, ficamos muito felizes, não é? Assim é conosco. Vai chegar um momento em que nós vamos reencarnar quase sem exercícios de natureza, de relacionamentos conflituosos. Vamos vir assim com casais 20, que coisa boa. Com aquelas amizades, né, insuperáveis, aquelas que conseguem transportar vidas, né, de uma para outra, assim, atravessar a encarnação. Enfim, é necessário que essas situações deploráveis que acontecem entre as criaturas, os conflitos, sejam diluídos na hora, dentro de cada um, e não depois. Conversar mais tarde, quando os ânimos estiverem esfriados, mas diluir naquele momento, descobrir dentro de si qual o motivo que o fez ressentir-se. E isso não tem nada a ver com o que o outro disse. Isso tem a ver com a proposta de vida
nós temos. Vale a pena ser infeliz? Vale a pena tirar a harmonia da nossa vida? Apagar o sol dos nossos dias? Vale a pena? Entre casais, essa pergunta tem que ser feita todos os dias. Será que vale a pena, em nome do meu orgulho, do quem pensa que eu sou? Vale a pena eu perder a proposta da minha encarnação inteira? Chegar lá, você vai dizer para o teu anjo da guarda, ele não sabia quem eu era. E aí o anjo da guarda vai dizer, nem você sabia quem tu era. Então a gente precisa prestar atenção. Quem vai ceder, olha o que a Joana diz, é aqueles que possuem os ideais de enobrecimento, compreensão fraternal, aqueles que se consideram mais lúcidos e mais evoluídos. Então, se a gente não perdoar, é sinal de que o mais lúcido e o mais evoluído é o ofensor. Então, ele nos disse uma verdade que bateu em cima da nossa ferida. E é por isso que nós estamos desse jeito. Então, é melhor nós irmos curar a ferida, para que isso não aconteça mais. Todo aquele que não admite agravo é o orgulhoso. Enfim, a felicidade não é deste mundo. Por isso que nós temos que aceitar as criaturas que não são perfeitas, exatamente como nós não somos. Aí nós podemos ter uma vida sossegada, porque eu estou crescendo e estou auxiliando o meu companheiro, minha companheira a crescer. Eu quero ser amigo para estender a mão para alguém que não tem a compreensão que eu tenho. Então, como é que eu vou estender a mão para alguém que não tem a compreensão que eu tenho e me ressentir dessa pessoa? Então, eu sou menor que ele. Então, é ele que irá me estender a mão me dizendo as verdades. Toda vez que eu me ressentir, é porque eu ouvi uma verdade. Então, isso nós precisamos levar em conta. O amor de Jesus deverá sempre estar materializado nas nossas mãos laboriosas. Sempre devemos fazer aos outros coisas que os deixem felizes, no trabalho, na vida, no dia a dia comum, e nos corações voltados para a ajuda recíproca, sempre nos auxiliando uns aos outros, né? É necessário vigilância e humildade em qualquer campo de ação, seja no trabalho, seja na rua. Este amor puro da amizade tem que vibrar intensamente, para que o ressentimento não se instale em nossos corações. Mas discordar é um direito de todos nós, né? Mas a dissensão não. A dissensão deve ser corrigida sobre a luz do Evangelho sempre que for possível. E sempre é possível. Que Jesus os abençoe hoje.